Doctor Entrevista de hoje está com a presença do Raul Miranda. Raul, essa sua experiência lá em Alagoas, como é que foi? Porque lá parece que você colocou a mão na massa mesmo, né? Foi o primeiro passo mais firme, né, dentro do ofício. Eu tenho um irmão mais novo que eu, coisa de 3 anos e meio, e ele já atuava como freelancer. E eu já tinha tido aquela passagem por Vitória com a Maura Fraga lá do Estadão, e eu comecei a me envolver com ele também, e ele também me ensinou muito, né? Mas a minha experiência lá não foi muito demorada, ela foi muito rápida, porque eu fui mexer com outras coisas. Abrimos bar na beira da praia, eu acabei me dedicando mais ao bar. Quando eu voltei, aí depois de um tempo aqui, que eu comecei a fazer um jornal independente, chamava Folha do Consumidor. Na época os preços subiam toda semana, os supermercados remarcavam, e um amigo... Isso década de 80? Não, isso já é 90. Isso foi quando eu voltei. Um amigo que era contador aqui, nós nos associamos, então a gente pegava 2 moças, elas iam nos supermercados. A gente elegeu 11 lojas, as principais, 50 itens, elas iam, anotavam o preço na quinta-feira, e no sábado a gente soltava aquele gráfico com todos os itens assinalado em negrito onde você achava aquilo mais barato. Costumava representar uma economia naquela lista de 50 itens em torno de 30%, 35%. Isso para uma família é um valor significativo na compra do mês, né? E gerou até uma certa resistência. Chegamos a fazer uma reunião com os donos do supermercado para explicar o jornal, porque alguns tinham medo de falar: ah, você está mostrando meu preço para o meu concorrente, como se fosse um traficante de droga. Loja aberta para quem quiser entrar e ver, né? Nós já teve a ocasião de pesquisadora nossa entrar e o dono do supermercado descer do escritório e ficar andando atrás dela. E ela, já informada, avisada do que poderia ocorrer, ela continuou, fez o trabalho dela com tranquilidade, normalmente. Nada ilegal, né? Nada ilegal, muito pelo contrário, muito saudável. Nós tivemos, inclusive, o apoio do promotor de justiça na época, Dr. Guilherme. Ele era curador de defesa do consumidor. Ele nos enviou um ofício e nós publicamos na primeira página do jornal, dizendo que o nosso trabalho tinha que ser respeitado e tal, e tudo embasado na lei. Aquilo nos deu uma sobrevida. Mas por ser só eu quem lidava com a parte de jornal, e esse meu colega era muito atarefado com o escritório dele, o jornal acabou não prosperando, não. E depois disso vieram outras experiências. Aqui mesmo, meu irmão voltou de Maceió, nós montamos um jornal aqui que chamava Tabloide Regional, ele durou um certo tempo, e depois meu irmão voltou, e eu fui viajar e correr o Brasil por aí, ter outras experiências, fiquei algum tempo sem exercer a profissão. Quando eu voltei, eu fiquei 1 ano por aqui, eu entrei no Jornal de Caratinga. Tinha acabado de chegar a máquina offset, eles estavam fazendo a transição, eu tive essa sorte de participar desse processo, me ensinou muito. A convivência com Humberto Luiz, que é um jornalista de larga experiência, Carlos Alberto Fontainha, o melhor rádio repórter que eu já conheci, ele era noticiarista de rádio, me passou muita coisa sobre a importância da notícia, o tempo da notícia, conteúdo, e eu fui esbarrando com gente assim, né? O José Gabriel, que trabalhou no Estado de Minas também, um homem que já recebeu prêmios, eu trabalhei junto com ele, me ensinou bastante, e fora a minha curiosidade natural, né? Quando eu fui me envolver com fotografia, eu tinha prateleiras cheias de livros sobre fotografia, e lia, devorava aquilo. E as coisas foram acontecendo, uma coisa foi trazendo a outra, e hoje eu estou aí, escrevendo poesia. Você fala sobre essa sua experiência no jornalismo e, é claro, o seu perfil de uma pessoa muito curiosa, né? De correr atrás das coisas. Não ter medo do conhecimento, né? Não ter preguiça de conhecer. E de perguntar também, né? Principalmente. Porque o perguntar é o calcanhar de Aquiles da profissão. Não só pelo risco da pergunta que você vai fazer, dependendo do ambiente ou do entrevistado, mas pelo conteúdo da pergunta. Você faz uma pergunta que não vai trazer uma resposta esclarecedora. Então você está o tempo todo pisando em ovos. É uma responsabilidade de um cirurgião. Só que é um cirurgião da informação. Então você tem que ter esse cuidado. Isso me agrada muito, porque eu não gosto de nada previsível, não gosto de rotina. E essa profissão não tem rotina. Tem rotina, sim, de você ir para a redação, mas todo dia você está lidando com fatos novos, com gente nova, com situações diferentes. Isso para mim é muito bom.
Você citou até a cirurgia da informação. Vai lembrar que a mídia como um todo é capaz de matar uma pessoa publicamente. Sem dúvida, né? sem na dúvida. Questão do significado da imagem, da postura perante a sociedade. Você lembra aquele escândalo da escola de base? A imprensa crucificou um casal de senhores, né? Um casal de velhos, donos de uma escola, já imputando a eles a culpa de terem molestado os alunos, e não era nada daquilo, porque os pais perguntavam às crianças, e criança naquela idade fala qualquer coisa, pode falar. Às vezes até porque está chateado com o professor e quer se vingar, não sei o quê. E foi um desastre na vida. E não foi jornal de fundo de quintal que noticiou isso, não. Foram as grandes redes, os grandes jornais diários, fizeram um apedrejamento em praça pública, né? Então é muita responsabilidade você lidar com a informação, nunca soltar uma notícia sem checar exaustivamente. Isso aí é o beabá do ofício, né? Então isso é muito importante. E esse casal teve que fechar a escola e não mudaram de ramo. Mudaram de ramo. Porque ninguém acreditava mais. Tiveram problemas gravíssimos de saúde. A vida deles acabou. A vida deles acabou. Tiveram que mudar de rua, de cidade, sei lá, alguma coisa assim. E essa responsabilidade com a informação também era passada? Porque a técnica jornalística em si, ela pode ser aprendida, né, pela maioria das pessoas até num curto espaço de tempo. Mas é só isso que se limita ao jornalismo? Não, é muito mais, sem dúvida, sem dúvida. Eu, em 22 anos de exercício, eu vi o tanto que é importante você sentar para ouvir quem sabe mais. Seja na escola ou seja dentro de uma redação, dentro de um estúdio. Você tem que ter isso. Porque você aprender isso instintivamente, perguntando, é muito penoso e fica faltando coisa. Eu hoje, depois de 22 anos, eu ouço determinadas terminologias do ofício que eu não sei por onde passou, por onde passaram, eu não faço ideia. Eu tenho que reconhecer isso, é óbvio. Eu tenho certeza que a minha carreira teria sido muito mais fácil e muito mais próspera se eu tivesse feito um curso superior de jornalismo, de comunicação. As portas não seriam tantas portas fechadas, não é? Mas eu, pelo gosto, pelo prazer de trabalhar com isso, eu sempre perguntei muito, sempre muito curioso, eu lia tudo e fui aos trancos e barrancos, né? Vencendo etapas. Inclusive, Raul, há algumas décadas atrás, o jornalista era o cara boêmio, né? Que saía da redação, ia pro bar. Você até contou que ficava uma cachaçinha lá na redação. Debaixo da pia lá da redação. E era comum a gente sair depois do fechamento e todo mundo sentar num botequim, jogar a gravata para trás e tomar a cachaça, ir embora bêbado, no outro dia chegar de ressaca para trabalhar e trabalhar normalmente. Até porque no bar era onde as informações também aconteciam. Sem dúvida. E era uma mescla interessante de jovens jornalistas com formação e de veteranos com uma bagagem extraordinária. E aquilo combinava muito bem, né? Combinava muito bem. A turma ia para o botequim mesmo e outros lugares que eu não vou nem mencionar. E hoje o que acontece é uma glamorização da profissão de jornalista, em que as pessoas acreditam que se elas forem jornalistas, elas vão ser mega estrelas nacionais. Não confundir âncora de telejornal com ator de novela. E parece que existe essa confusão na cabeça das pessoas. Eu tive uma oportunidade, eu vou citar isso apenas a título de ilustração, de pessoas que entram equivocadas na profissão. Quando eu trabalhei no jornal local, a faculdade da Docton estava começando e já tinha lá, sei lá, 6 meses, 1 ano. E alguns alunos interessados em ter vivência com a redação de um jornal, eles nos procuravam lá, querendo trabalhar, querendo participar da rotina da redação, alguns até nem exigiam remuneração. Geralmente eu pedia a pessoa para sentar na frente do computador e escrever um texto livremente, o que ele quisesse escrever, sobre o que quisesse escrever. Muitos desenvolviam com determinadas deficiências naturais, porque não tinha ainda muito tempo. Agora eu já cansei de ver também estudantes que chegavam lá, eu descia para tomar um café, na hora que eu voltava ele tinha escrito 2 linhas e estava saindo fumaça nos ouvidos e na cabeça. Aí eu bati no ombro e falei, olha, você não tem dó do seu pai pagando faculdade, pagando república para você, seu negócio não é esse. Seu negócio não é esse. O que você pensa que é jornalista? Aí alguns falavam mesmo, William Bonner, fulano, Cid Moreira. Eu falei, olha, até chegar ali tem um batalhão de gente que você não imagina. E aquele sujeito que está lá todo engravatado, ele acordou 5 horas da manhã ligando para as fontes dele para não falar bobagem no ar. Eu geralmente falava isso.
Mas a maioria continuou, alguns largaram o curso no meio, outros prosperaram, estão trabalhando e tudo, todos formados aqui. Gente que está bem colocada, bem situada, por quê? Porque era do ramo, atendeu a uma vocação legítima, né? Sim. E esse espírito do boêmio que você tem, o que você julga dele ser necessário ou interessante para a profissão? É uma pergunta curiosa. Parece que juntou a fome com a vontade de comer, porque eu já era boêmio antes de ser jornalista. Aí eu encontrei uma profissão que se dá muito bem com o boêmio. A geração de jornalistas com quem eu convivi, que estava em transição, era redação botequim, redação botequim, redação botequim. Ali a gente conversava muita coisa, tinha boas ideias, surgia até pauta, mas o negócio nosso era beber, ficar bêbado mesmo, era abstração. Né? Isso era natural, sempre foi assim. Isso também te ajudou a escrever? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tanto que é a temática do seu livro. Do livro atual é. Eu só não cito essas experiências de jornalista bebendo, porque não é pertinente no caso, né? Eu falo do bêbado clássico, aquele bêbado que não consegue enfiar a chave na fechadura, tem aquela piada, né, do bêbado que vai chegando em casa, tem uma sombra na porta, aí sai uma baratinha da fechadura e vai subindo, ele começa a chorar e fala: ô fechadura, pelo amor de Deus, volta que eu tô morrendo de bêbado. Sabe? Então tem dessas coisas, essas histórias de bêbado, né, são ótimas, né? Então o livro traz um pouquinho dessa boa vagabundagem da turma que gosta de tomar umas e outras. E o que você diz a boa vagabundagem? Essa boa vagabundagem, eu digo, é o aspecto lúdico de se beber, de ficar bêbado, no outro dia encontrar com um amigo. Rapaz, eu fiz uma palhaçada ontem, eu mexi com a mulher me deu um tapa na cara, eu entrei na porta errada, eu abri a porta da geladeira pensando que era banheiro e fiz xixi dentro da geladeira. São histórias recorrentes. Parece que todo bêbado um dia fez xixi na geladeira, né? Então é esse universo. No outro dia você acorda de ressaca, vai trabalhar, vai cuidar das suas atividades normalmente. Mas eu vou até um pouco mais além, porque eu cresci numa Caratinga em que haviam áreas de meretrício regularizadas, pode-se assim dizer, que eram ruas inteiras. E eu ia com meu pai para entregar bebida, meu pai vendia bebida, e eu comecei a ver aquilo e via esses homens que trabalhavam, iam para lá, dormiam, acordavam. Isso tudo foi fomentando em mim essa natureza desse jornalista boêmio. Né? Isso tudo foi ingrediente para me levar a esse tipo de ambiente. Aí quando eu descobri isso, eu falei: estou no paraíso, eu vou ganhar para escrever e depois ainda vou beber com o chefe, com o patrão, com os colegas, com todo mundo. Era muito interessante isso. E nessa história toda, onde é que entra a sua experiência com uma comunidade hippie? Isso foi bem cedo, Eu cresci aqui em Caratinga na década de 70, eu nasci em 61, eu não tenho problema com a idade, né? E aqui era, por causa da BR-116, era trajeto de vários e vários hippies que iam do sul, de São Paulo, do Rio, de outros lugares, para a Bahia e para as praias do litoral do Nordeste. E eles paravam na cidade para vender seus trabalhos e tudo, e aquilo me fascinava. Aquele pessoal cabeludo, porque é bom lembrar que nessa época, o fato de você ter cabelo grande já era motivo da polícia te parar na rua. A gente estava durante a ditadura, um regime de exceção, você era revistado e talvez até detido só porque era cabeludo. E eles eram muito mais do que cabeludos, andavam descalço, ou com mocassim roto, aquele monte de colar de dente e brincos. Ou, até pouco tempo era complicado a gente sair com brinco, não é verdade? Eles usavam já na década de 70, 72, 73, 74, aquele brinco de osso atravessando, colares, aquilo tudo me fascinava. Eu via aquilo, eu se perguntasse: você quer ser hippie ou quer ir para Disneylândia? Eu ia balançar, sabe? Eu ia balançar, com certeza. E acabei balançando mesmo, né? Um dia eu fiz uma mochilinha e fui para a beira da Rio Bahia e fui subindo. Para você ter uma ideia, eu me lembro o nome de poucos lugares onde eu passei. Porque a gente chegava de caminhão, de carona. Carros de família davam carona nessa época, era muito engraçado. Eu já cansei de pegar carona, eu e uma companheira de viagem, assim. Balançava o dedo, parava aquele Aero Íris com o papai, a mamãe e uma criancinha atrás.
Abria, a gente entrava, ia contando casos, batendo papo, eles achavam curioso, outros olhavam assustados, iam embora, mas os caminhoneiros sempre foram parceiros. E essa marca registrada do teu óculos foi mais ou menos nessa época? Não, esse óculos foi um acaso. Eu tenho um amigo que ele coleciona objetos antigos. Há uns 20 anos ou menos, por aí, tinha um padre alemão que morava no mosteiro, não tinha família, não tinha parentes, ele morreu. As freiras resolveram vender os utensílios, 2 máquinas de escrever muito charmosas, de ferro, bonitas, e essa armação veio junto, com uma lente verde, que ele é Bausch & Lomb, e uma outra haste também de alça. Aí esse amigo comprou esse óculos, falou, comprei um negócio ali que é a sua cara. Ele me mostrou, eu comprei na hora, mandei trocar as lentes, porque eu uso grau por causa de miopia, e ele me acompanha, virou a minha marca registrada, né? Acho que se algum dia eu morrer, eu vou com ele para o caixão. Vai. Agora eu quero saber do seu livro, mas só depois do intervalo. Aguarde a gente aí.